Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Quero com muita alegria felicitar e parabenizar você por estar aqui na Invencível Academy, preocupado em desenvolver a sua vida, seu ministério, sua vocação e sua chamada. Eu, seu professor André Santos, estarei contigo nessa jornada em direção a responder as principais perguntas, as principais dúvidas, os principais anseios que estão relacionados à chamada, ministério, vocação. Nós começaremos hoje essa jornada e eu quero pegar na sua mão e, como um facilitador, caminhar com você em direção a estas claras apresentações que a Bíblia nos traz e que nos mostra a vocação, o ministério e a chamada que Deus tem para cada um de nós. Para você que está começando o seu ministério e tem dúvidas, para você que está iniciando a sua chamada e tem perguntas, é exatamente para você que nós estamos aqui para lhe ajudar, lhe facilitar. Alguém como você que já esteve aí, neste lugar de início, de dúvida, de perguntas, vai compartilhar um pouco daquilo que viveu e daquilo que entendeu sobre a chamada, a fim de que você venha superar estes desafios e viver um ministério de excelência. Para você que já está há mais tempo no desenvolvimento da vocação, mas ainda entende a necessidade de estar constantemente se aprimorando, juntos nós iremos em direção a este aprimoramento. Pois bem, vamos então, na nossa primeira aula, falar um pouquinho sobre ministério, sobre vocação. O que é um ministério e onde o ministério surge? Para dar início à nossa primeira aula, nós vamos começar com uma reflexão que surge de um texto bíblico, a partir da escrita de Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu este evangelista, capítulo de número 10, versículo de número 45, onde a Bíblia diz que o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa proposta inicial do texto de Marcos é apresentar a essência, a base, o cerne do ministério. Logo, em outras palavras, o evangelista está nos mostrando que Cristo veio desenvolver este ministério e o ministério é a arte de servir. O ministério na Bíblia Sagrada é mais do que apenas uma atividade ou serviço também. É uma expressão do chamado de Deus para cuidar uns dos outros. Entendendo isso, nós vemos que Cristo é o maior exemplo, o maior modelo do exercício ministerial. Em sua essência, também nós podemos pensar que o ministério é uma resposta ao amor de Deus por nós e expressão desse amor aos outros também, através das nossas vidas. Nós nos lembramos daquilo que escreveu o apóstolo Pedro na sua primeira carta, dizendo que nós devemos servir uns aos outros, de acordo com o dom que nós recebemos, e isso por intermédio desta multiforme graça que nos envolve, que nos cobre. Parafraseando o apóstolo Pedro, nós entendemos que o ministério é o exercício da servidão voluntária ao outro. E é por isso que nós precisamos entender que o ministério envolve humildade, amor, o ministério envolve compaixão, sacrifício, o ministério envolve entrega. Seguindo o exemplo de Cristo, conforme acabamos de ler na apresentação do evangelista Marcos. Porém, para além disso, o ministério também está vinculado a uma devoção a este sentimento que é materializado em Cristo, o sentimento do amor. Existem também exemplos diversos na Bíblia de ministério. Nós poderíamos passar aqui alguns minutos percorrendo estes exemplos, exemplos que são mencionados na Bíblia pelos apóstolos, pelo próprio Cristo,
Porém, de forma muito específica, nós vamos encontrar exemplos elencados por Paulo. Paulo, a falar sobre ministério, nos apresenta 5 essenciais ministérios: o ministério do apóstolo, o ministério de profetas, o ministério de evangelista, o ministério de mestres e o ministério de pastores. São 5 ministérios e vocações que são apresentadas por Paulo como fundamentos para o serviço e edificação da igreja. Porém, existem tantos outros ofícios ministeriais. Como nós estamos entendendo que, do ponto de vista filosofia cristã, o ministério é uma expressão da chamada de Deus para os cristãos participarem da sua missão divina de redenção e reconciliação na terra, percebemos ser também uma oportunidade de expressarmos a nossa fé através das nossas ações. A partir disso, nós vamos perceber, compreender e observar que o ministério, além destes elencados por Paulo, também são vinculados ao ofício que nós desempenhamos, não apenas dentro da nossa ambiência de culto ou ambiência religiosa, mas também, principalmente, na nossa rotina diária, no nosso dia a dia, na nossa convivência. Dentro de uma perspectiva teológica, uma análise um pouquinho mais aprofundada, análise etimológica e até mesmo exegética, ao olhar para a Bíblia, nós vamos encontrar pelo menos 2 palavras que estão estritamente vinculadas ao ministério, e elas nos ajudarão a entender um pouco mais, ampliando essa nossa visão sobre esta palavra, sobre este ofício. As 2 palavras, no contexto do grego antigo, estão vinculadas com 2 ações. A primeira, liturgia, e a segunda, diaconia. A primeira e a segunda têm vínculos, porém, apresentam uma pequena diferença. Todas as vezes que vemos a palavra liturgia, nós somos remetidos ao ofício do ministério exclusivo ao ambiente de culto ou o ambiente litúrgico, de onde a palavra liturgia, que é a nossa organização de culto, surge. Desta palavra antiga no grego, liturgia, nós temos a ideia do ministério enquanto serviço para a assistência da sacralidade do culto, da ambiência religiosa, da organização religiosa. Tudo que está vinculado a este período de adoração, de entrega, de devoção, durante o tempo sagrado, o tempo do culto. E comumente nós vemos na tradição antiga, na cultura dos hebreus, como vemos a oferta, o sacrifício, a liturgia, a adoração. Esta palavra liturgia está vinculada ao serviço que os levitas e sacerdotes desenvolviam. Porém, para além da palavra liturgia, nós encontramos a palavra diaconia, de onde nós temos hoje o ofício ministerial do diácono. Em nossas igrejas, nós encontramos o ofício ministerial do diácono. E o termo diácono, ou o nome diácono, expressa com muita excelência o que é o ministério. Todas as vezes que nós vemos a palavra diaconia apresentada, nós vamos ter uma ideia de serviço de entrega na prática, compassivo. A origem que ela tem do grego também vai nos trazer um significado de servidão, ou de servo, aquele que serve, aquele que está disposto a servir. Essa palavra está profundamente enraizada também na noção de cuidar uns dos outros. Perceba que nós estamos voltando à nossa origem quando lemos o que Marcos escreveu sobre o propósito de Jesus ao vir à Terra: servir as pessoas. Voltamos aqui e percebemos que essa palavra que aparece na Bíblia Sagrada por mais de 30 vezes está relacionada à ideia do serviço, de servir um ao outro, de cuidar um do outro. Dentro do contexto do Novo Testamento, este tema é frequentemente associado às atividades de assistência social e de ajuda mútua. Os diáconos eram responsáveis
para atender às necessidades práticas da comunidade, desde distribuir alimentos aos necessitados e àqueles que precisavam, um serviço emocional aos enfermos e também aos desamparados. Para os primeiros cristãos, isso é uma observação muito importante, o serviço da diaconia não era apenas uma obrigação, mas uma expressão tangível do amor e da compaixão divina. Um exemplo de significados aplicados da palavra diaconia, como por exemplo, primeiro, serve, isso está em Mateus capítulo 20, versículo 26. Segundo, garçom, referência de João capítulo 2, versículo 5 e versículo de número 9. O terceiro, ministro, Romanos capítulo de número 13, versículo de número 4. Quarto, auxiliar. E aqui nós temos uma gama de referências, mas cito apenas 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 4. E quinto, oficial. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 1. Interessante, para encerrarmos, esta que é a nossa primeira aula, percebemos que estas duas palavras, ao serem examinadas, nos trazem a sensação, a ideia, a certeza e a convicção que o ministério vai muito além do exercício de uma liderança, muito além do exercício de uma responsabilidade sobre o outro, no sentido de imposição de autoridade. O ministério é a apresentação do serviço ao outro. Até porque destaco aqui, todas as vezes que nós vemos a autoridade na Bíblia sendo apresentada para o exercício do ministério, ela nunca é apresentada para alguém usá-la em cima de outro, mas a autoridade é usada por Deus através das pessoas, ou dada por Deus através das pessoas, para serem usadas a favor de outros, no sentido do cuidado, do serviço, do direcionamento, e não da imposição, da obrigatoriedade, mas do cuidado, do amor, da entrega, do acolhimento por meio do serviço. Nós, muitas vezes, temos a sensação, principalmente por estarmos vinculados a uma carreira ministerial, na maior parte das nossas igrejas protestantes, criamos a falsa impressão que o ministério é apenas o exercício de alguns ofícios que vêm por meio da consagração ou da ordenação, como, por exemplo, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. E a sensação que temos é que estas funções são degraus em que o que está em cima é superior ao que está embaixo. No entanto, isso é um equívoco, pois o ministério, todos estamos no mesmo nível, com funções de serviço diferentes, específicas, mas ambas na mesma ambiência debaixo da responsabilidade de servir. E há quem diga, e eu particularmente sou apaixonado por essa certeza, quanto mais tempo estou, ou quanto maior é o nível da minha responsabilidade no exercício do ministério, maior é o meu compromisso em servir ao próximo. Logo, se é que há uma escada, essa escada não é ascendente, essa escada é descendente. Quanto mais longe eu chego, mais a minha responsabilidade de servir aumenta.